Olá, hereges! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal mais odiado pelas religiões. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Para você que está nos conhecendo agora, eu sou Felipe Moura, sou judeu, sou exegeta da Bíblia Hebraica, mestre em teologia com especialização em judaísmo do Segundo Templo, sou também psicanalista e mestre em psicanálise clínica, além de linguista. Sejam muito bem-vindos e hoje o tema é um tema bastante controverso, mas vai ajudar você a compreender um pouquinho também do porquê que as religiões modernas chegaram onde chegaram. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você sabe do que eu estou falando. Aliás, este canal tem o propósito justamente de fazer o quê? De dar voz àqueles segmentos mais desconhecidos, aquelas posições heterodoxas que não acabaram se popularizando, né, nas religiões de forma direta, mas que certamente exerceram influência na forma de pensar da atualidade. E hoje nós vamos falar de dois grupos rivais de judeus que adotaram uma estratégia muito curiosa e muito semelhante nas suas premissas. Eu estou falando da estratégia de ver Moisés como não apenas um rei Messias, rei possivelmente sobre toda a humanidade, como também até mesmo como um anjo, né? E como é que isso aconteceu? Bom, primeiramente eu trouxe para vocês aqui esse fragmento desse manuscrito 4Q377, né? Lembrando 4 aqui, quando a gente fala dos manuscritos do Mar Morto, né? Nós estamos falando da caverna de número 4, né? O que significa Qumran, que é o nome, né, daquele local, Hirbet Qumran. E aí você tem então o fragmento de número 2, coluna 2, né, do número, vamos dizer assim, dos manuscritos aí, o número 377. E eu trouxe uma foto, né, que está aí no vídeo de vocês, e que mostra um pouquinho, né, um pequeno trecho aí desse manuscrito. Muito bem. E o que esse manuscrito traz de interessante para nós, né? Esse manuscrito ele traz algumas informações sobre o Pentateuco, né, sobre a Torá, mas ele escreve algumas coisas adicionais, né? Então ele tem algumas variações. E dentre essas variações ele traz exatamente o seguinte texto: enquanto isso, Moisés, o homem de Deus, estava com Deus na nuvem, e a nuvem o cobria, pois quando tem 3 pontinhos significa que está fragmentado, né? Então a gente não sabe exatamente o que vem aqui, mas em seguida, à medida que era santificado. Então fala de Moisés passando por um processo de santificação. Mas para quê? Deus falava através de sua boca como um anjo, né? Um malach. Então repara, né, de fato, que mensageiro ou que anjo das boas novas houve como ele. Aí também mais um trecho fragmentado. Ele era homem piedoso e tal como nunca foi criado antes, né? Ou seja, Moisés aqui sendo trazido como uma figura, né, vamos dizer assim, de um homem tão justo como tal como nunca antes existira, né? E que para sempre alguma coisa, provavelmente algo como para sempre permanece na presença de Deus, né, para sempre o maior mensageiro de todos, ou algo nessa linha. Mas reparem em algumas coisas muito interessantes, né? A ideia de Moisés como um anjo, né? Um anjo através do qual o Eterno fala. A ideia de Moisés como justo, né? Uma pessoa sem pecado que vem, né, depois vamos dizer assim, de uma era onde estava tudo degringolando, né? E aí vem Moisés, uma figura totalmente sem pecado, né, e ou pelo menos assim extremamente justa, né, assim a gente não sabe exatamente para que linha, né, o texto vai, porque ele é fragmentado, mas certamente a ideia do homem mais justo do que outros homens, né? Assim, uma figura de destaque na criação, uma criação especial e que permanece para todo sempre de alguma maneira, né? E aí você percebe o quê? Né? Então Moisés como essa figura, né? Então há uma divinização, né? Moisés passa a ser um ser divino, celestial, algo nessa linha, né? Um mensageiro, um anjo, né? E quem é que escreveu esse texto? Judeus da casta sacerdotal, cerca de 200 anos antes da Era Comum, né? Que
foi quando a maioria dos manuscritos do Mar Morto teria sido escrita, né? Foi escrito para essa comunidade em Qumran. E qual foi o objetivo aqui, né? O que esse pergaminho, né, que fala do Pentateuco, assim como outros, trazia? Uma decepção enorme causada pela influência do helenismo, né? Então, nessa época, nós já estamos falando da dominação grega, né, ou depois da dominação, né, ptolomaica ou seleucida, enfim, né, já do Império posterior a Alexandre o Grande, e havia uma forte influência de costumes helenistas. E obras dessa época trazem fortes críticas a isso, como, por exemplo, um livro muito importante em Qumran, né, na comunidade do Mar Morto, que era o livro de Jubileus. Traz críticas muito diretas a costumes gregos. Então, muito provavelmente aqui acontece como em outros manuscritos de Qumran, né, de uma decepção com a falta de compromisso do povo com a Torá, isso pela ótica, obviamente, dessa comunidade, que era uma comunidade extremamente rígida, rigorosa, né? Para vocês terem uma ideia, a maioria já ouviu falar, né, nos fariseus, precursores, né, do atual judaísmo, que alguns chamam de judaísmo rabínico, né? Mas, assim, a comunidade de Qumran dizia, né, que chamava os fariseus de relaxados com a Torá. Então, pense, né, no nível de preocupação, né, até de obsessão ritualística, né, e de pureza cerimonial, etc., que eles tinham, né? E eles, então, trazem Moisés como uma espécie de um anjo anunciador de uma nova aliança sinaítica, né? Porque o mensageiro das boas novas lembra o quê? Lembra Isaías, né? Lembra justamente a ideia de uma renovação, né? Uma nova aliança, mas não no sentido de uma nova religião, como foi explorado depois pelo cristianismo, né, e por outras religiões, mas a ideia, né, que se vê nos profetas é de uma aliança, uma nova aliança com Israel, depois, né, da quebra da aliança pelo próprio Israel, né? Como conciliar o fato de que o Eterno promete manter o seu relacionamento com Israel para sempre e ao mesmo tempo o povo violou a aliança, então Deus faria uma nova aliança nas mesmas bases da Torá, por exemplo, segundo Jeremias, né? E aí essa aliança, né, ela teria talvez a figura de um anjo anunciador, um mensageiro das boas novas, né? E essa linguagem de Isaías, ao que tudo indica, né, pelo fragmento aqui que a gente traz, muito provavelmente era Moisés, né, já divinizado, que viria ou voltaria, né, talvez como um anjo, como um ser divino, para poder trazer, né, essa nova aliança aí para Israel. Muito bem, isso foi escrito 200 anos antes da Era Comum. Então você começa a ver de onde certos conceitos religiosos posteriores de outras religiões, o próprio cristianismo, né, o judaísmo com algumas de suas expectativas messiânicas também já posteriores, a esse período, de onde isso veio, né? Você começa a ver essa evolução do pensamento, né? Agora, muito curioso é que uma solução semelhante teria sido adotada justamente pelo grupo que seria praticamente o oposto desse, né? Então, se esse grupo aqui trazia uma decepção com a influência do helenismo, você tinha, por outro lado, a comunidade de Alexandria, dos judeus de Alexandria, muito decepcionados com a liderança judaica da época, né? Os judeus de Alexandria chegaram a ter um templo, né? Os judeus né, de linha mais grega, né, vamos dizer assim, eles chegaram a ter, vamos dizer assim, toda uma religião, né, estruturada, uma estruturação do judaísmo muito diferente da que a gente conhece, né? Porque depois da destruição do templo, obviamente, ficou aquela coisa, e aí, agora o que a gente faz, né? E começou a haver uma série de reformas religiosas no judaísmo, né? E aí nós temos um texto, ele é citado, né, por Eusébio de Cesareia, ele cita trechos desse texto, que é um poema, né? É um poeta judeu de Alexandria chamado Ezequiel, e que ele no século 3 antes da Era Comum, ele escreve o seguinte, né, já também dando a entender, né, vamos dizer, essa insatisfação dos judeus de Alexandria com a figura né, vamos dizer, da liderança religiosa da época.
Tive uma visão do grande trono no topo do Monte Sinai, e ele se estendia até os batentes dos céus. Né? Então, um parênteses, a comunidade judaica de Alexandria gostava muito, vamos dizer assim, de falar dos patriarcas e do período anterior à conquista da terra, né, de Canaã e os templos, justamente para poder mostrar o que? A Torá pode ser cumprida de uma forma diferente. Né? Então aqui ele volta, né? Ele remete de novo ao Sinai e fala de um trono. Um nobre estava sentado sobre ele com uma coroa e um grande cetro em sua mão esquerda. Então repara, o trono dessa figura fica no Sinai, não fica, né, no Monte Moriá, por exemplo, né, ou no Monte Sião, ou, né, alguma referência, por exemplo, a Jerusalém. Ele me chamou com sua destra, né? Falou, vem cá, e eu me aproximei, me coloquei perante o trono. Ele me deu o cetro e me instruiu a me sentar no grande trono. Então, que figura é essa? Deus, né? Falando com quem? Com Moisés, e chamando Moisés, falando, ó, senta aqui nesse trono. Né? Então, ele me deu uma coroa real e se levantou do trono. Então, repara, né? Então, Deus coroa Moisés. Moisés vira o quê? Rei, né? Um rei celestial. Contemplei toda a terra à volta e vi além da terra e acima dos céus. Então, repara, qual é a extensão do reino, né, de Moisés? A extensão é toda a terra e os céus. Quer dizer, Moisés é entronizado como o grande rei Messias, né? E uma multidão de estrelas se ajoelhou perante mim e eu as contei. Isso aqui provavelmente uma alusão, né, à profecia na Torá sobre o povo de Israel se tornar tão numeroso como as estrelas do céu. Né? Então aqui seria uma referência provavelmente a Israel, né, se curvando a Moisés. Elas desfilaram perante mim como um batalhão de homens. Então acordei de meu sono em temor. E aí, dando sequência, né, nós temos um outro trecho aqui, Raguel, né, que seria um anjo, né, isso aparece em alguma coisa de literatura apócrifa judaica, disse, meu amigo, este é um sinal de Deus, que eu possa viver para ver o dia em que essas coisas se cumprirão. Tu estabelecerás um grande trono e te tornarás um juiz e líder dos homens. Quanto à tua visão de toda a terra, o mundo abaixo e acima dos céus, isso significa que tu verás o que é, o que era e o que há de vir. Né? Então, repara, né? Moisés, aqui ele ganha um caráter de atemporalidade. Existem tradições judaicas que dizem que Moisés do Sinai teria visto todas as gerações até o fim do mundo, né? Mas é muito interessante, porque aqui aparece a figura de Moisés com um trono celestial, né? E esse trono celestial, ele vamos dizer assim, ele é um trono atemporal também, né? E aí você tem aí uma referência a ele como o grande rei que viria, né? E que reinaria talvez para todo sempre, né? Um trono celestial já significa que a gente se aproxima de um conceito que é o conceito do anjo da presença, né? Que seria você tem, né, como influência do politeísmo a ideia de que cada nação seria governada por deixa eu passando aqui os slides. Bom, não, eu vou esperar um pouquinho. Vamos lá, vamos falar disso. Então, assim, existe a ideia, né, o anjo da presença, o anjo da face, príncipe da face, né? A ideia seguinte, né? Você tem, então, entre os povos politeístas, a ideia de que cada divindade governava uma nação, né? Então, quando uma nação dominava a outra, isso era visto como um deus sobrepujando outro Deus. O que o povo judeu fez a partir do momento em que você começou a ter uma pegada monoteísta, né? Isso começa lá com Josias, com Ezequias, né? Então, e se desenvolve muito no exílio. O que vai acontecer? O que o povo judeu vai desenvolver? A ideia de que, na verdade, não, cada nação teria o seu anjo, né? Assim, e se os anjos brigam entre eles, né, Deus não tem nada a ver com isso, Deus está acima de tudo, né? E aí você teria a ideia, então, né, do príncipe da face, que seria o principal desses arcanjos, né? Então, em alguns lugares aparece como sendo Metatron, né, no misticismo judaico posterior, né, uma influência de Mitra da Pérsia. Em algumas outras, né, alguns outros textos é Miguel, né, como no livro
Daniel dá a entender que seria o quê? Seria o anjo principal que o principal desses, óbvio, né? Se cada nação tem um anjo, né? Isso é a mitologia do politeísmo, né? Vamos dizer, importada, né? Então, se cada nação tem um anjo, então o anjo principal seria o anjo de Israel, óbvio, né? Então, vai puxar a sardinha, né? Então, assim, esse seria o arcanjo, o principal, né? E aí, em Daniel, ele é, né, Michael, Miguel. Em outras tradições ele vai ser outra pessoa, né? Vai ser o Metatron, e aqui seria Moisés, muito provavelmente, né? Pelo que é indicado aqui por esse texto. Ele seria justamente aquele que, entre os anjos, seria entronizado ali num trono celestial, né? Então, essa seria uma ideia que aparece, né, certamente em Qumran, né, no Mar Morto. Provavelmente há um amalgamar desses personagens, né? Assim, Enoque é Metatron, né, como aparece na tradição judaica posterior, ou Miguel é Enoque, Moisés é Miguel, né, assim, vira todo mundo a mesma coisa, né, assim, isso é muito comum. Até hoje tem religiões que misturam personagens bíblicos, a própria tradição judaica faz algumas dessas associações, você tem isso no Talmud, etc. Né? Mas então, veja que interessante, né, você vai ter, por um lado, judeus insatisfeitos com o helenismo em Israel. E por outro, judeus helenistas de Alexandria insatisfeitos com a liderança judaica em Israel. Né? E os dois chegaram na mesma, né, na mesma espécie de solução, né? Esperar Moisés como uma figura divina, salvadora, um anjo, né, que vem trazer uma nova era, né, uma nova né, uma novidade aí, né, ou como Messias da humanidade, né, o rei Messias, ou o grande rei de Israel que governaria sobre todos, né, ou seria o principal rei das nações, alguma coisa nessa linha. Lógico, né, estamos aqui falando de fragmentos, né, pessoal, então a gente, vamos dizer assim, né, não tem como dar uma certeza exata e absoluta, vamos dizer assim, do que precisamente cada um desses grupos adotava como crença, mas era algo nessa linha, vai nessa direção. Não sabemos disso só por esses manuscritos, mas por outras obras também, né, presumindo então que há um alinhamento de ideias e de posicionamento. Né? E veja que interessante, né, a questão que vai ser importada por outras religiões é a questão da divinização do herói. Né? O herói que ele aparece e vira de repente uma divindade, né? Vira de repente né, vamos dizer assim, o grande salvador da humanidade, ou, né, vamos dizer assim, ou um ser celestial. Né? Essa jornada, né, quase como a jornada do herói semita, né? Não tem a jornada do herói do Joseph Campbell, tem a jornada do herói semita. Né? Começa com um homem justo, depois ele vira rei da humanidade, né, assume um trono celestial e vira anjo da presença. Né? Você vê exatamente isso com Enoque, em 1 Enoque, eu falei sobre isso num dos vídeos aqui do canal. E você vê que muito provavelmente por esses fragmentos a gente percebe Moisés tendo aqui uma trajetória semelhante. Né? Então, daí você vê de onde surge, né, essa ideia, né, que vai aparecer depois em outras religiões, como por exemplo no cristianismo, né, de um homem justo, tal qual antes nunca houve, que de repente se torna, né, que vem trazer um resgate, algum tipo de resgate, se torna rei da humanidade, né, e assume, né, alguma coisa de um trono celestial. Né, por quê? Porque os poderes terrenos estão corrompidos, né, e nesse processo algum tipo de divinização, né, se tornando uma espécie de um anjo da presença, de um mediador, de alguma coisa desse tipo. Né? Nas religiões nada se cria, né? Tudo se recicla. Né? Então, independente da sua crença, né, conhecer a cultura e como o pensamento se desenvolveu é sempre uma coisa muito interessante, muito importante. Bom, agora aqui só para a gente poder falar, né, da bibliografia muito rapidamente. Né? Então temos um texto aqui da Universidade de Cambridge University Press, de 1983, né, The Hexagogue of Ezekiel. Né? Então seria esse, né,
essa expressão exagog significa saída, né? Refere-se ao êxodo, né? Do C.R. Holliday, né? Fragments from Hellenistic Jewish Authors, volume 2, Poets, que fala também disso daí, né? Então, um texto que foi, né, publicado, né, pela Scholars em 1989, né? E aí 2 traduções dos manuscritos do Mar Morto, do Geza Vermes, né, The Complete Dead Sea Scrolls in English, né, da Penguin Books, 1985, e a que eu mais gosto, The Dead Sea Scrolls, A New Translation, da HarperCollins, de 2005. Né? Aqui a gente sempre mostra as fontes, porque prezamos por um trabalho que não tenha dogmas, né, mas sim que seja um trabalho acadêmico, um trabalho bem fundamentado, né, no que há de melhor no campo, né, da pesquisa, da exegese, né, e do estudo histórico do desenvolvimento, né, das tradições, né, vamos dizer assim, abraâmicas, chamemos assim. Então, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, gostam de conteúdo assim, não deixem de nos ajudar, apoiem, né, o nosso canal, o canal mais odiado pelas religiões. Você quer ver mais vídeos como esse? Só tem uma forma. Então, faça uma contribuição, ajude com o que você puder, com o nosso pixoherege@outlook.com, que também é o nosso e-mail de contato. Se você quiser sugerir conteúdo, se você quiser tirar alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Ok? Muito obrigado e até o próximo episódio de O Herege.